Amados amigos, amigas, irmãos, irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. Mais uma vez estamos aqui reunidos na bondade, na paz e na luz do nosso divino Mestre Jesus para tratarmos de mais um assunto, uma reflexão em cima da doutrina espírita, né? Nas palavras de Emmanuel. O título de hoje será Confiemos, que está no item 106 do livro Palavras de Vida Eterna. E é um ensinamento maravilhoso para podermos refletir nesse dia de hoje. Antes, porém, eu vou fazer uma leitura inicial para nos amenizarmos, fazer a nossa prece. Tá? Vou utilizar o livro Justiça Divina, bom, também do Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, de modo que a gente possa fazer essa leitura e nos amenizando, nos acalmando. Eu abri o texto Missões, que diz assim: aspiras à posição dos grandes administradores. Entretanto, não só peças as responsabilidades que lhes queimam o fronte, quais invisíveis anéis de fogo. Há nelas o renome dos grandes juízes, mas não sabes em quantas ocasiões padecem agoniados para não caírem nos erros da consciência. Desejas a fama dos grandes cientistas, contudo, não indagam quanto ao preço que pagam a disciplina para manterem fidelidade às suas obrigações. Querem as vantagens dos grandes industriais, no entanto, desconhecem a imensa luta em que se desgastam. Abraça a atividade singela que o mundo te reservou, respeitando a importância da vida. Se a experiência de sacrifício te chama a decifrar os segredos, lembra-te do alicerce que se esconde no solo, preservando a segurança da construção. Se o apostolado familiar é a renúncia que te compete, recorda que não existem personalidades notáveis entre os homens sem o devotamento silencioso de mães e pais, professores e companheiros que se apagam pouco a pouco, a fim de que elas se levantem na evidência terrestre, à feição das obras-primas de estatuária em pedestais escuros. O arado que semeia é irmão da pena que escreve. Olha que fantástico. A cozinha dedicada à química do alimento é outra face do laboratório consagrado à química das aplicações científicas. Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe. E, se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorante a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria e de todo amor, o que mais alto privilégio é servir e servir. Maravilhoso o texto de Emmanuel. Aqui ele nos faz uma colocação: o arado que semeia é o irmão da pena que escreve. Olha que fantástico. A gente poder entender que aquele arado que nos permite o trabalho, ou seja, a nossa força de trabalho, é irmão, não tem nada contra da pena que também escreve de uma maneira, que também trabalha, porém de uma outra forma. Todos os trabalhos, todas as nossas atividades, elas comungam de um propósito, de uma missão aqui nesse planetinha, ou em outros óbitos se estivermos encarnados. A missão de que nos foi depositada para não só evoluirmos, como contribuirmos com o progresso. Progresso dos homens, progresso dos espíritos. Então, realmente, cada missão que nós recebemos, cada tarefa, guardemos com muito carinho, pois não temos a ideia de quão importante talvez possa ser o nosso desempenho, a nossa atividade em meio à sociedade e, principalmente, em meio àquilo que nós emanamos, produzimos e distribuímos no entorno de nós pela nossa psicosfera, pelas nossas emanações mentais, que faz com que, na realidade, acabe construindo tudo que está à nossa volta, ou fazendo parte. Enfim, temos nossa importância, por menor que seja. Então, não desejemos algo que esteja fora daquilo que nos foi preparado, nós nos planejamos, organizamos para essa encarnação. Feita essa leitura, que possamos, em espírito, reunir nossos pensamentos, dar as mãos pelos nossos corações e levar nossos pensamentos a Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, para agradecer por tudo que fizeste por nós. Para agradecer pelo amor, pelo carinho,
para agradecer pelas oportunidades que temos agora, principalmente, fazemos um estudo simples, um estudo rápido, mas reflexivo e com profundidade daquilo que precisamos fazer para o nosso dia a dia. Gratidão, amado Pai, gratidão, amigos de luz, irmãos que nos ajudam nessa caminhada, aos nossos espíritos familiares, anjos da guarda queridos, muito obrigado. E que possamos ter um banquete de aprendizado e ensinamento hoje, com as orientações que vamos receber do texto de Emmanuel. Que assim seja. Bom, vamos ao texto então. Como eu já disse, o texto tem a ver com a confiança que precisamos ter, tá? E aqui fala de algo muito importante. Então, eu acho que até vale a pena nós percorrermos o texto de Emmanuel para poder avaliar o que ele está querendo passar para a gente nessa lição de hoje. E aqui coloca o seguinte, ele já começa com uma mensagem de Tiago, do apóstolo Tiago, que está no capítulo 2, versículo 17, que fala assim: assim também é a fé. Se não tiver obras, está morta em si mesma. Ou seja, por mais que tenhamos fé, por mais que nos organizemos, por mais que adotemos certas atitudes que talvez indiquem a fé, mas se efetivamente não tivermos alguma obra associada a isso, praticamente essa fé estaria morta em si mesma, né? Bom, ele começa o texto aqui dizendo o seguinte: asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades, mas se alguém foge de plantá-la, todo o seu esforço verbal terá sido em vão. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos. No entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboça valioso projeto para o levantamento de largo edifício. Entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estão relegados ao mofo. Confias plenamente ao credor que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregou as vantagens de certa máquina, mas, se ninguém lhe experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso que seja, acabará esquecido por traste inútil. E ele conclui o texto com a seguinte frase para a gente: assim também nos assuntos da alma, ou seja, assim também nos assuntos da alma, em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizarmos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente. E ele termina de uma forma contundente o texto, mas não adianta. Olha só o que ele coloca para a gente no finalzinho. Podemos acreditar em Deus, na previdência divina, admirar suas virtudes, acreditar. Mas se não realizarmos nada, isso é crítico no posicionamento que Emmanuel nos coloca aqui, a nossa fé pode ser vigorosamente resplendente, mas não adianta nada. Isso nos leva a refletir de uma forma muito, eu diria, temos que realmente parar para tentar entender qual a mensagem, qual é a tônica que Emmanuel passa para a gente nesse texto. É uma narrativa curta, mas que ele já começa com a palavra do apóstolo Tiago, reforçando a questão da necessidade da obra. Não adianta idealizarmos, não adianta fazermos algumas coisas se efetivamente não colocarmos em prática. E aí nós podemos tirar vários exemplos para a nossa leitura, para a nossa reflexão da noite de hoje. Tudo que nós temos na doutrina espírita, que foi trazida pelos espíritos, que foi uma lembrança dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, eles percorrem um único caminho, uma única linha clara, tênue,
tênue que eu digo, porque se fugirmos um pouco disso, não estamos praticando. É a linha do amor, a linha da caridade, a linha do que precisamos fazer para efetivamente estarmos alinhados com aquilo que Jesus trouxe para todos nós e que os Espíritos vieram ressaltar. Um ponto importante, naturalmente, é aquilo que até o próprio Chico colocava tanto para a gente da questão da caridade. E lembrar que temos isso na doutrina espírita, da questão de que não é fora do espiritismo, não é salvação, mas é fora da caridade. O que nós precisamos fazer. Então, vamos refletir do seguinte ponto. Uma vez que eu vá à atividade, por exemplo, sem críticas a nenhuma atividade nesse ponto, estou dando apenas um exemplo para a gente fazer uma reflexão. Imagina que nós vamos fazer uma atividade de maneira mecânica num centro espírita. Não, eu tenho que ir lá para preparar a sopa, tá? Estou dando um exemplo aqui, me perdoem, apenas tirando agora desse momento. Existe uma diferença muito grande entre aquela sopa que você faz com carinho, vibrando. Como esses irmãos vão receber, como esse trabalho está sendo recebido na caridade, como esse trabalho, como ele vai chegar nesses irmãos necessitados. E é outra forma de conduzir um trabalho desse, que seria, nossa, eu preciso cumprir a minha tarefa, eu preciso ir lá e fazer. Conseguem perceber as duas faces que nós estamos colocando? Vou mudar, sair do centro espírita. Permitam-me outras religiões tomar um exemplo. Vamos até um templo. E nesse templo vamos fazer uma prece com fé. De fato, ela vai ser ouvida, de fato vai ser recebida com carinho, porque Deus, a infinita bondade, nos acolhe, nos ouve a todo tempo. Sim, será. Mas imagina que a narrativa dessa prece, ela menciona o seguinte: Deus, me ajuda, me dê apoio agora. Eu preciso da sua ajuda. Não há dúvidas. No Livro dos Espíritos é claro que a espiritualidade vai ouvir Deus em sua infinita bondade irá mandar emissários. Mas será que estaremos abertos para receber essas vibrações, receber esse apoio efetivamente? Será que nós estaremos abertos a isso? Às vezes esse apoio decorre para ele ser efetivamente implementado de uma ação nossa. Eu vou dar um exemplo simples que naturalmente também transita pelos caracteres físicos, às vezes de um problema de caráter genético, enfim. Mas vamos pegar um exemplo dos casos de depressão. Existe um irmão nosso, que é o Nazareno Feitosa, morou há muito tempo em Brasília, todos conhecem, faz um trabalho, palestras, trabalhos, enfim, muito bom. Ele tem uma frase que eu acho até bastante interessante, eu vou fazer uma menção a ele, que existe a depressão e você quebrar essa palavra em depressa ação. Tá? Então, muitas vezes a gente, por exemplo, pode entrar num processo de depressão, vai rogar apoio, vai fazer a sua prece, precisa de apoio, mas às vezes não se ajuda. Eu estou hoje depressivo, eu preciso ficar aqui em casa fechado. O que eu posso fazer para ajudar minha depressão? Debaixo do cobertor? Enfim, separado de alguma forma do mundo? Ou se eu buscar uma atividade que seja, uma atividade que possa tentar mudar meu padrão mental daquele processo depressivo que eu estou vivendo naquele momento. Uma atividade de ajuda, de caridade, uma atividade às vezes até simples de estar com alguém, dar um carinho, uma atividade de procurar algo que não foi feito ainda,
algo do dia a dia, enfim, sem descartar naturalmente, eu peguei um exemplo de depressão, tá? E depressão sabemos todos nós que existem também conteúdos de caráter genético, tá? De caráter físico que precisam ser tratados, tá? Sem descartar isso, mas sabemos que existe o lado do espírito, o espírito que já traz isso em si, tá? Às vezes alguma coisa, uma tendência, às vezes uma tristeza, alguma coisa assim que possa levá-lo a um processo depressivo, tá? Então, o que ele pode fazer? Às vezes ele pode tentar se ajudar, pode tentar buscar alguma coisa, tá? Que complemente ele. Eu já vi tantos casos interessantes, essa semana mesmo, trazendo um exemplo prático do nosso dia a dia, conversava com uma irmã da casa espírita que mencionou as situações críticas que ela passou em família e ela entrou num processo depressivo muito grande e uma das soluções grandes encontradas foi o trabalho exercitado na casa espírita. Foi o trabalho do evangelho praticado. Olha só que maravilhoso. E assim ela foi conseguindo contornar. Ainda vive os processos depressivos? Sim. Até por conta dos catalisadores, os motivos que geraram esses processos depressivos ainda estão ativos. Porém, ela já conseguiu um esforço, um alento. E como foi isso? Trabalhando, praticando. Tá? Então, voltando agora ao exemplo do templo, não adianta chegarmos num templo, admirar, nossa, maravilhoso, estamos aqui num local de fé, de paz, de luz. Olha só que local sensacional. Se não tirarmos dessa estrutura que está em torno de nós, depositar tudo isso em algo tão simples e importante, a caridade. Aí eu entro no contexto efetivo que Emmanuel nos traz na noite de hoje. Eu peguei alguns exemplos da depressão, peguei alguns exemplos de uma atividade que a gente pode fazer na casa espírita, que pode ser com amor ou mecanicamente. Eu peguei dessa forma. Falei, novamente, falei do exemplo agora de você admirar, sentir um local muito bom, mas não trazer isso para você e passar para alguém na forma da caridade. Tá? Eu trouxe esses exemplos. Mas o que eu agora queria focar efetivamente seria na mensagem que Emmanuel traz para a gente. E Emmanuel é muito claro. Tá? Quando ele chega para a gente, diz o seguinte: podemos fazer tudo isso, esses 3 exemplos que o Márcio colocou, e mais tantas outras coisas em termos de adoração, em termos de referência a Deus, em termos de gratidão, em termos de fé. Mas precisamos pegar o arado. Precisamos da nossa obra para que essa fé faça efetivamente sentido. Ter fé em Deus é acreditar no amor divino, no amor que a criatura tem por nós. Perdoe-me, no amor que o Criador tem por nós, a criatura. E como ele tem esse amor imenso por nós, incomensurável, o mínimo que podemos fazer é aquilo que Jesus nos orientou. Fazer o bem, o amor e a caridade pelo próximo. Isso é colocar em prática. Isso é fazer a obra. Mas, Márcio, isso eu teria que, então, abdicar de tudo? Eu teria que dedicar meu tempo exclusivamente para isso? Não. Se nós visitarmos a Boa Nova, lá mesmo já vemos o exemplo de Jesus optando pelo lar na adolescência para poder aprender com José o carpinteiro as tarefas do lar e trazendo alegria e felicidade para casa, conforme descreveu Maria. Então, às vezes, não precisa estar fora esse processo de caridade. Pode estar dentro, imerso no dia a dia. Até porque nós estamos encarnados, muitas vezes umas famílias onde mesmo nos organizamos para resgatar os débitos que nós temos, que nós contraímos. E se contraímos débitos, precisamos nos ajustar, precisamos equilibrar nossa sintonia com os irmãos com que aqui estamos convivendo. Não podemos viver desse jeito, nem desse. Precisamos fazer com que em família estejamos assim, no mesmo padrão de sintonia. E muitas vezes isso
essa diferença, esse desnível vibratório numa mesma família requer algo que é o amor, o carinho, o acolhimento, uma palavra, uma ajuda, um gesto, uma obra. E aí vai a reflexão para que seria importante nós deixarmos para essa noite de hoje. Não podemos abdicar de algo tão importante que é a caridade. A caridade praticada, como diz o Evangelho. A caridade prática. E isso nós vemos lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou fazer uso aqui agora. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no prefácio, existe um texto do Espírito da Verdade, Espírito de Verdade, que fala o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Olha a importância que nós temos para Deus. Qual o imenso exército que se movimenta ao redor, ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Olha só, nós vos convidamos, vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos e a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também, uns aos outros, dizendo fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Voltando ao parágrafo aqui anterior, ele diz assim, ó, tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes. Nos convida ao trabalho. E ele diz claramente nessa abertura que a espiritualidade que Jesus nos traz, o amor que Jesus nos traz, o amor que Deus nos traz, nos convida a isso. Eu vou até usar um termo aqui, me perdoe. Venha fazer parte do time. Vocês fazem, são de você. Tudo que nós temos no universo, no amor que Deus criou, pertence a vocês também. Por que vocês ficam no escuro, nos erros, nas faltas, na ausência da prática do bem? Que possamos praticar esse bem, que possamos levar esse amor, que possamos utilizar o Evangelho praticado, para que, como está dizendo aqui, e podereis entrar no reino dos céus. Então era essa a mensagem que a gente veio trazer hoje, irmãos e irmãs. Reforçando o ensinamento de Emmanuel, por mais que adoremos, por mais que dignifiquemos a obra divina da criação, por mais que dignifiquemos e exaltemos a presença do nosso Deus, nosso Pai, precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos, aquilo que nos foi orientado, nos foi mostrado pelo Mestre Jesus e que hoje nos ensina. Só assim, seguindo esses passos do Evangelho praticado, aquilo que foi a vida inteira de Jesus para nós, um exemplo de a vida inteira de prática, de amor e de caridade, só assim conseguiremos, como está aqui, fazer parte desse time e chegar à perfeição. E todos nós estamos convidados. Ninguém está fora dessa oportunidade. Se você tem tristeza, se você tem depressão, se você tem desilusão, saiba que o momento pode ser de prova e expiação. Mas o amanhã, não tenha dúvida, é de luz. Que possamos praticar a caridade e esse amor maravilhoso de Jesus. Envolvidos então nesse momento, agradecemos a Deus mais uma vez pela oportunidade de estudo, pela oportunidade que tivemos de estar aqui juntos, falando um pouquinho das mensagens de Emmanuel. Que possamos sair levando no carinho
no coração a necessidade não só de exaltar, de agradecer, de louvar, mas de praticar o amor junto a Deus. Gratidão, amado Pai, que assim seja.